O Moro ele nos deu uma grande aula naquele dia em que ele pediu a exoneração do cargo dele. Uma aula de política, uma aula que nós precisamos prestar muita atenção no que aconteceu para que não cometamos erros semelhantes no futuro e no futuro breve. O Moro, ao pedir demissão, ele não procurou o seu chefe imediato. Ele foi para a imprensa e avisou aos opositores do seu chefe. É como se você, funcionário de um bar, de um restaurante, que decidisse não mais trabalhar, em vez de avisar isso para o seu chefe, você avisasse para o restaurante concorrente primeiro. Foi um gesto antiético e de antiprofissionalismo muito grande do Sérgio Moro. E ali já começou a mostrar uma coisa que nos decepcionou muito. O Moro foi uma decepção? Claro que foi. Ele se tornou herói nacional para alguns pelo simples fato de fazer aquilo que tinha que ser feito quando era juiz. Executou muito bem o seu trabalho. Parabéns. E por isso, para muitos, se tornou um grande herói. Eu mesmo admirava muito o trabalho dele. Mas Moro nos ensina que nós não devemos endeusar ninguém, nós não devemos colocar ninguém em pedestal, nem na política e nem em nenhuma outra atividade. Todos somos humanos e podemos errar. Na política, principalmente, é comum nós endeusarmos ou idolatrarmos figuras, e isso está errado. Foi errado para quem fez isso com Moro, e é errado para quem faz isso com qualquer pessoa. E como é que a gente faz para evitar este erro? A gente tem que ficar de olho nas ações, ficar de olho nas entrelinhas das ações que aquela pessoa toma ao longo da sua carreira. Aqui em Itajubá não é diferente. Nós temos políticos aqui que adoram e que procuram criar e construir uma imagem de perfeição. Como bem diz o nosso governador de São Paulo, Dória, que curte prudência e sofisticação. Isso ele escreveu, inclusive, na mensagem que ele mandou para o Paulo Guedes, tentando convencer o Guedes a deixar o governo Bolsonaro, simplesmente para afundar o governo. Prudência e sofisticação, você curte? Essa foi a pergunta que o Dória fez. E essa é a pergunta que alguns políticos fazem, que têm discursos e falas muito eloquentes, discursos extremamente ensaiados, exemplos de elegância diante das câmeras. Mas não é isso que importa para nós. Não é a isso que nós temos que nos atentar, mas sim nos gestos, nas entrelinhas, nas decisões e nos atos. Aqui em Itajubá mesmo, nós temos um vereador, e eu preciso citar isso, que é exemplo de elegância e que se intitula o fiscalizador. Mas, quando precisamos dele, ele deu para trás. E eu provo, e eu exemplifico isso. Na CPI dos prontos-socorros, este vereador que se intitula o fiscalizador, assinou um documento junto com outros 3 ou 4 vereadores para impedir que a CPI investigasse os prontos-socorros num período maior, exatamente para proteger um dos seus amigos. Porque se fosse investigar mais tempo, ia pegar o rabo que o amigo deixou. Foi exatamente o que acabou acontecendo. Sorte que eu estava lá e dei o grito. Sorte que nós alertamos. E a CPI prosseguiu investigando um período maior, contra a vontade do vereador prudente e sofisticado. Um outro exemplo, no momento que foi aberta a CPI da Copasa, quem não lembra da CPI da Copasa? O mesmo vereador prudente e sofisticado, fiscalizador, se recusou a compor a CPI. Por quê? Porque era amigo da diretora. Nós não podemos colocar a amizade à frente quando estamos num cargo público recebendo, e muito bem, dinheiro para trabalhar. Amigo é amigo, mas fez coisa errada, tem que ser tratado de forma igual a todos os outros. Eu mesmo fui questionado uma vez, quando um amigo meu, vereador, faltou na sessão para votar contra o aumento do salário dos vereadores. Eu fui o primeiro a apontar o dedo e dizer para esse meu amigo, você errou, porque o seu voto fez diferença. Ele faltou porque ele queria que o aumento fosse aprovado, e ele não tinha coragem de votar a favor, para não decepcionar os seus eleitores e seguidores. Mais um exemplo de prudência e sofisticação. Eu fui nas redes sociais e deixei claro o meu repúdio. Não é porque era meu amigo que eu tinha que passar a mão na cabeça. Ele errou, e errou por 2 anos seguidos, deixando que o aumento dos vereadores
fosse aprovado, simplesmente porque ele se ausentou no dia da votação, para não se expor. Então, meus amigos, Sérgio Moro nos dá uma aula de que carinha bonita, discurso ensaiado e muito eloquente, com muita elegância, não enche mesa. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos alimentar não só as nossas câmeras e imagens com discursos e falas bonitas, mas alimentar a nossa alma com coisas corretas, com exemplos de ética. É isso que a nossa política está precisando. Obrigado, Sérgio Moro, pela aula que você nos deu, que possamos usar esse ensinamento nas eleições desse ano e nas próximas que virão. O Brasil precisa, Minas precisa e Itajubá também agradece.